Meta de leitura de 2025, check. Hora de abrir outras. Olá, eu sou a Luma Carneiro aqui do canal Nuvens do Café e esse perfil também tem um canal no Instagram, na verdade um perfil no Instagram, e é por onde eu posto todas as minhas leituras, tá? Aqui eu trago algumas, as melhores assim, mas as outras por questão de tempo mesmo eu só consigo rabiscar alguma coisa por lá. Então caso você queira me acompanhar em todas as minhas leituras, e mais algumas coisitas a mais, tem aqui no box de descrição o link para o perfil lá. Bom, sem mais delongas, sim, vamos lá. Vamos abrir então a temporada 2026 ainda em 2025. Esse ano de bons livros, dentro dos 10 livros principais que eu separei para ler esse ano, não teve nenhum que me decepcionou não, tá? Todos foram no mínimo, a altura do que eu já estava esperando. Eu não li só esses 10 livros, eu li outros, mas assim, o que eu me comprometia, não exatamente uma vez por mês, porque como só são 10, eu conseguia mais tempo às vezes do que um mês, até teve um que eu demorei 4 meses para ler, mas tudo não dentro do previsto, mas acabou que ficou dentro do prazo. Então eu li outros livros, alguns outros livros, mas esses 10 foi um comprometimento pessoal de terminar os 10 esse ano, assim, era aquela lista principal, assim. Os outros eram, se caso sobrasse o tempo, entre uma leitura e outra e tal. Por que eu escolho só 10? Porque os meus livros são mais grossos um pouquinho, e eles são mais, assim, tem alguns livros de história, então que eu não vou conseguir só ler uma página e pronto, ficar por aquilo ali. Às vezes são coisas que para entender aquilo que eu tô lendo, obviamente, o autor ele vai para trás um pouco, ele vai trazer um contexto maior. Então, às vezes você fica assim, ok, eu não sabia que para entender esse assunto eu tinha que saber aquele, então para aqui um pouquinho que eu vou ter que ler aquele para poder saber esse. Então, não são leituras que eu conseguiria, até conseguiria, tá? Se for para ler um mês a gente lê, mas não do jeito que eu gosto, não do jeito que me agradaria, e não do jeito que seria útil, proveitoso até a longo prazo também. Então, como tem algum livro de história aqui, alguns livros que a gente para um pouquinho pra pensar no que acabou de ler, então eu escolho só 10 por causa disso. Mas também tem livro de literatura aqui no meio, dá pra ver essa pilhinha, que eu deixei de propósito meio ofuscado, assim. Ofuscado não, né? Virado pra gente não ver o título, pra gente descobrir aos poucos. Tirando, obviamente, um da Penguin, que vocês já estão vendo bem aqui. Mas vocês não sabem qual é ainda. Chegarei lá. Bom, um que eu já tinha falado por aqui, que eu terminei de ler alguns meses atrás, o segundo volume, ou na verdade segunda parte, enfim, da trilogia, e falei que em janeiro leria, e de fato, já estou aqui quase virando a página para ler a última parte da trilogia Cósmica do C.S. Lewis, a terceira parte chamada Aquela Fortaleza Medonha. Já mostrei pra vocês aqui na minha resenha de Perelandra, eu vou deixar aqui. Gente, eu falei durante praticamente uma hora e é aquilo ali, tá? Se você quiser ver só 5 minutos, não tem problema, mas vai lá dar uma conferida, que eu acho que no geral ficou bem, assim, eu não vou dizer bem detalhada, tá? Porque se fosse detalhada ia ficar 3 horas aquele vídeo. Mas assim, ficou legal, no mínimo. E lá eu falava então, mostrava aqui também, ó, dá pra ver literalmente onde está dividido a primeira parte, a segunda e sim a terceira parte. Por isso que eu coloquei logo para janeiro. É um mês meio que de férias, né? Então dá pra gente, acredito eu, que dá pra gente finalizar em um mês. Se não der pra finalizar um mês, não tem problema. Por isso que, de novo, coloquei só 10 livros, porque às vezes um livro vai passar um pouco mais de um mês, não tem problema. Ou então eu vi que, beleza, errei, em um mês não dá pra ler mesmo. A gente começa a ler um fininho, enquanto termina de ler o grandão. Beleza, a gente vai se comunicando aí, digamos assim. Então, em janeiro, mas em janeiro eu quero muito, eu acho que eu vou conseguir, tá? De fato, de verdade, terminar a terceira parte. Gente, se você já leu Perelandra, que é a segunda, pelo amor de Deus, o que é que nos espera em aquela Fortaleza Medonha? Eu acho que vai ser medonho. O legal é que eu já consegui, só pra pegar o segundo, como eu não coloquei em ordem, desabou tudo ali, mas vamos que vamos. O segundo, então, é Absalão, de cabeça pra baixo, do Faulkner. Ano passado eu li eu vou lembrar, hein, sem olhar. O Sonho e a Fúria, eu acho que é só o Sonho e a Fúria, né, gente? Pelo amor de Deus, será que tem sobre o Sonho e a Fúria? Eu acho que é só o Sonho e a Fúria. Que eu amei, foi uma das minhas melhores leituras, assim. Tem uma parte ali no meio que dá uma bugadinha na cabeça. E com certeza eu terminei de ler o livro e ter entendido ou mergulhado totalmente nessa parte ali no meio. Mas, no geral, é um livro muito bom e é um livro que, pessoalmente falando, me toca em algumas questões. Então, com certeza, eu fiquei assim, uau, eu preciso. E já sabia que leria Absalão esse ano. Nessa edição aqui da Kozak Naif, eu comprei naquela queima de estoque deles, que eles estavam fazendo. Eu acho que custou R$30. E eu agradeço até hoje a Luma do passado por ter comprado, não ter dado os olhos da cara nessa edição hoje em dia. Até porque eu nem compraria essa edição hoje em dia, porque deve estar chutando uns 200, por aí, algo assim. Então tá aqui essa linda edição de Absalão. Felizmente a minha de O Sonho e a Fúria é aquela mais padrão da Companhia das Letras, eu acho, né? Eu li recentemente 1822, já tem resenha aqui no canal. Na verdade, se não tiver, tá saindo também já, então não se preocupem. Mas, continuando nessa pegada, tá na hora, então, eu acho que da gente ler
focar melhor, digamos assim, no Dom Pedro I. Tá aqui essa resenha na edição antiga, mas a minha edição até que novinha, da biografia do Paulo Resulti, quer dizer, da biografia do Dom Pedro, escrita pelo Paulo Resulti. Mais pra frente a gente volta. Caiu algum aqui no chão. Mais pra frente a gente leu 1889. Na verdade, eu gostaria de ler a biografia do Dona Leopoldina também. Veremos como ficam as questões, as leituras futuras sobre a parte do Império, enfim. Mas por enquanto, então, temos aqui esta edição que eu já tentei ler em e-book, acho que eu li uns 30, 40% dela, mas foi quando eu desisti de ler livros de história, com H maiúsculo, digamos assim, né? E-book, porque é uma coisa de vai e volta, são muitos nomes, aí de repente você não lembra quem é, e você tem que voltar. E não é tão fluido o negócio assim no Kindle. Quando é literatura de romance, de ficção, é fácil. Você vai e às vezes você volta e tal. Mas acho que de história eu não conseguia fixar o conteúdo, eu não conseguia lembrar direito e eu me estressava e começou a ficar uma leitura meio pesada. Jamais pela escrita, que era até gostosa, assim, mas realmente pela densidade, talvez, não sei. Então, isso já deve ter uns 3 anos, tá, gente? Então, parei, comprei, mega promoção, R$22. E sim, eu sou daquelas que fica esperando a promoção pra comprar um livro. Tá aqui. Esse é um livro que eu tô muito doida pra ler. De vez em quando eu passo ali na minha prateleira e pego e abro assim quase que aleatoriamente. Eu leio algum parágrafo ou outro e morro de amores pelos parágrafos que eu já li. Eu fico assim, meu Deus, quando é que eu vou pegar esse livro pra ler de cabo a rabo? A sensação que dá que eu vou ler uma semana. Mas não vou ler uma semana porque eu sei que tem, de novo, é um daqueles livros que eles vão se desdobrando. Então, impossível pro meu nível cultural até ler uma semana. Mas eu estou falando do O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro. Ah, gente, pelo amor de Deus. Sério. Infelizmente, as páginas são brancas, mas vamos ultrapassar esse momento. A fonte não é das melhores, mas enfim, a gente vai sobreviver. Porque realmente é muito bom e eu tô meio que desesperada pra ler. Olha, assim, deixa eu até abrir um parênteses aqui. Eu pretendo, na medida do possível, trazer resenha pra todos esses livros, a não ser que tenha algum que me decepcione muito. Aí eu vou ficar assim, será que eu vou gastar muito tempo falando desse livro? Eu espero não chegar a essa conclusão sobre nenhum livro. Mas mesmo que eu consiga fazer resenha para todos esses livros, eles não vão sair à medida que eu os acabe. Vai demorar, tá? Pô, de novo, questão de tempo. Então, às vezes, eu posso acabar no mês, o resenha sair um mês depois. Mas a gente vai se virando nesse sentido. Então tá aqui o Darcy Ribeiro, meu Deus, eu quero muito ler esse livro. Mas não, vamos começar com a trilogia cósmica do livro. Bom, eu tô lendo um livro sobre a Primeira Guerra. Ano passado, quer dizer, ano passado não, esse ano ainda, né? Eu li um livro sobre pré-guerra, que eu achava que era a Primeira Guerra. Aí eu fui iludida e era sobre pré-guerra. E de novo, vão comprar mais um livro sobre a Primeira Guerra. E agora sim, de fato, eu estou lendo sobre a Primeira Guerra. Mas eu, honestamente, sou uma viajante do tempo, porque eu vou pulando de assunto em assunto, tá? Não vou numa linha cronológica, não. Se de repente eu tô aqui no século XX e me interessa um assunto lá de trás, o Império Bizantino, nós vamos voltar no tempo e ir pro Império Bizantino e ler sem problema nenhum. Mais ou menos nessa pegada, então, opa, peguei o livro errado, não, esse aqui não, spoiler, é que a capa é meio parecida, esse aqui então é o Declínio e Queda do Império Romano. Eu sei que é uma versão condensada, reduzida, mas honestamente falando, pro meu nível, eu acho que tá de bom tamanho. Se eu precisar ler a inteira, que sei lá em quantos volumes, eu duvido que eu vou precisar lê-la nos próximos 15 anos, eu diria. Então tá mais que boa essa daqui. E eu não sei se vai ser uma leitura muito simples. Então, de novo, acho, se for legal, um mês. Se for trabalhosa, 2 meses. Se for um Monte Everest, mais de 2 meses, mas não tem problema. O importante é ler, gente. Mais do que dar o check lá no checklist, é ler. E é gostar de ler, e é entender o que tá lendo, e essas coisas todas. Então, em breve, talvez não tão breve, sabe Deus, Declínio e Queda do Império Romano. Agora sim, O Homem. Dele, eu só li Os Miseráveis, então tava na hora de ler outro. Eu queria muito a edição da Zaha, acho bonita. Eu acho que a Zaha foi um dos primeiros clássicos que ela publicou, mas o preço não tava muito convidativo, então esperei uma promoção com o preço daqui mesmo, da Penguin e Companhia, Corcunda de Notre Dame. Eu não sei o que tá acontecendo, gente, eu posso estar falando uma grande besteira, mas os últimos livros que eu comprei desta editora, o papel não tá legal. Eu tenho dessa mesma editora, o Orgulho e Preconceito Antiguinho, e é um livro, aquele papel bem amarelo, bonitão, sabe? Esse aqui, ele tá, gente, ele tá quase de jornal, tá meio escurecido, sabe? Não sei se vai dar pra ver, provavelmente não. A diferença, talvez eu devesse ter pegado Orgulho e Preconceito, mas eu juro pra vocês, gente, que tá um pouco vergonhoso, tá? Eu diria. Não é o primeiro livro deles que tá vindo assim, então não é, eu sei que não é exclusividade do Corcunda de Notre Dame. Se eu estiver falando besteira, me desculpem, mas é a minha impressão.
Esse aqui eu confesso pra vocês, é curiosidade mórbida, assim. Eu não faço a menor ideia exatamente do quais são os pontos que ele vai trazer. Eu não conheço nada do Tom Holland, e sim, tô falando do historiador, não do ator, que eu também não conheço muita coisa. Mas enfim, tá aqui então, o Milênio. Esse livro eu comprei numa feira, assim, daqui de Belém, por, sei lá, 10, 15 reais. E o título, e o subtítulo também, A Construção da Cristandade e o Medo da Chegada do Ano 1000 na Europa. Não sei, gente, é um número redondo, vou falar a verdade pra vocês, é um número redondo, o ano 1000 é um número misterioso, quase místico em muitos contextos. Então, eu queria saber o que estava acontecendo numa das partes principais do mundo, né? Onde tudo estava meio que em ebulição ali. Outro, que eu tô desesperada para ler, é o Não Verás Pai Nenhum, do Inácio Loyola Brandão. Eu conheci ele por algum vídeo que ele fez para o Estadão, acho que é pro Estadão, falando um pouco da biblioteca dele, e ele me lembra o meu avô. Não no contexto de profissão nem nada, na aparência mesmo, um pouco na forma de se portar. E a voz também, uma voz meio calma, meio tranquila, assim. Então, eu gostei muito da pessoa dele. Então, eu revi aquele vídeo algumas vezes. Vou até deixar o link aqui embaixo. E conforme foi mostrando a biblioteca dele, eu fui descobrindo algumas coisas ali também interessantes e tal. Mas depois eu comecei a ver vídeos sobre ele falando dos livros dele. Ou de outras coisas também, do tempo que ele trabalhou em jornal, essas coisas. Eu fui gostando do papo dele, digamos assim. E aí eu quis muito ler primeiro o Zero, que é talvez o maior livro dele, não sei. Mas tentei ler em e-book, mas logo vi que não era um livro para e-book, então fiquei na dúvida no livro físico se eu comprava o Zero ou esse aqui. Mas preferi comprar esse aqui. Até onde eu sei, pode ser que pareça algo, tem uma certa semelhança com o Ensaio sobre a Cegueira, que eu também li recentemente, que é essa coisa da distopia. Não é distopia exatamente, mas não sei o que é, não sei se é uma distopia, não sei se é 1984, não sei exatamente se é o Ensaio sobre a Cegueira, não sei se é um misto de tudo isso, algo entre um e outro, mas eu tô muito curiosa, e se não me engano ele saiu antes do Ensaio sobre a Cegueira, eu acho que pode ter aqui alguma conexão não, alguma semelhança, e sério, quero muito ler Zero também. Não sei se eu vou ler esse ano, mas no mais tardar ano que vem acredito que eu vou estar lendo. E de novo, a gente faz o livro de página branca, porque, meu Deus. Bom, como eu falei pra vocês, tô lendo um livro sobre a Primeira Guerra. É grandinho, então não tô tão terminando assim, tá? Mas atrasou um pouco meu cronograma, já era pra eu ter lido sobre a Primeira Guerra, já tá sabendo de tudo. Não tão tudo assim. Mas atrasou, tudo bem, não tem problema. Mas eu preciso terminar também pra justamente dar um tempo pra eu respirar outros assuntos, outros temas, enfim, pra mais pro final do ano, então, eu voltar e ler A Chegada do Terceiro Reich, essa edição mais antiguinha também. Eu acho que é da Planeta, não tenho certeza. Deixa eu ver aqui. É da Planeta. Eu sei que é de uma trilogia, né? Tem o... gente, não vou lembrar o nome dos outros dois, não. Na verdade, eu nunca nem tentei gravar. Só sei que tem, se eu não me engano, é mais 2. Ou mais 3, enfim. Mas assim, é um livro grandão, mas honestamente a diagramação é boa. Tem imagens no meio aqui, então... Honestamente falando, eu não acho que vai me dar tanto trabalho assim, mas vai saber também. Tô tentando, né, balancear um pouco mais da Idade Média, né, dessa era contemporânea, e vamos ver no que vai dar. E por último, eu tô lendo então um por ano. Na verdade, esse é o último ano que eu vou ler um. A partir do ano que vem eu vou ler 2, e aí só mais 2 anos. Mas enfim, chega de enrolação. Tô falando aqui da série 7 volumes do Proust, Em Busca do Tempo Perdido, esse ano. Então chegou a hora de ler o terceiro, que é O Caminho de Guermantes. Esse ano, então, não sei porquê, mas pra mim, Proust ficou meio com cara de dezembro. Já é o segundo ano que eu leio Proust em dezembro. Ano que vem vai ser o terceiro, se tudo der certo, né? Ou não, também posso adiantar um pouco e ler em novembro, sei lá, em outubro. Então, acaba que... Não sei como é que vai ser ano que vem pra encaixar 2. É uma leitura que honestamente, pra mim não é tão fluida, não é tão... É prazerosa, mas não é fácil, digamos assim. Mas, atentamente, a gente chega lá. Eu tenho uma outra edição em e-book, em parceria... deixa eu avisá-los, né? Não eu, Luma, dona deste canal, parceria, não é isso. Mas da minha internet, a Oi tem parceria com o site Esquilo, ou o aplicativo Esquilo. Vou deixar como é que se escreve aqui a logo. Porque lá, eu não sei exatamente qual plano, a partir de qual plano da Oi ou da New você tem direito, mas você tem direito a várias regalias ali dentro daquele site, inclusive a resgatar um e-book por mês. E lá, então, peguei toda a série do Proust, mas pela Biblioteca Azul. Então eu consigo comparar essa edição que me ajuda, assim, em algumas partes eu acho
que dá uma truncada aqui e eu vou lá na Biblioteca Azul e às vezes destravo lá. Mas confesso pra vocês também que algumas vezes, mais raro ainda, eu destravo numa edição em inglês aqui no e-book em inglês que eu tenho. Então, de novo, é legal, é bom, não é assim, pra mim, não é a maior, como é que eu posso fazer, o maior prazer da face da terra, ler Proust. Mas acho importante também. Então eu vou destravando do jeito que dá, que não sei ler francês, né? Então vou ficar devendo, mas no inglês, no português eu arranho um pouco, no inglês também. E por aí a gente vai, então. Então, de novo, eu não sei exatamente qual é o tamanho. Deixa eu ver aqui até onde vai o quê? Até onde vai um, até onde vai outro, pra gente ter ideia de onde é que eu tô me metendo, né? Ui, que legal, Loma. São 468 páginas. Então, deixa eu apresentar assim. Então, é essa primeira parte aqui, ok? Que eu vou ler este ano. Quer dizer, ano que vem, 2026, mais pro final do ano. É isso, galera. Terminei meus 10 livros e espero que vocês tenham gostado, mas se não gostaram também, não dá pra fazer muita coisa, gente. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, obviamente o espaço está aberto. E vamos nos vendo então. Feliz Natal, porque Natal vai até dia 6 de janeiro, então ainda estamos no período. E é isso então. Agora sim, terminamos o ano. E de qualquer forma, só nos veremos ano que vem. Então, até mais. Até ano que vem.